Oi, minha turminha linda do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando. A tia Lu está bem. Só muitas saudades de cada um de vocês, uma enorme saudade de cada um de vocês. Não vejo a hora de a gente voltar para nossa sala e dar aquele abraço todo caloroso e tão esperado, né? Enquanto isso, a gente está aqui em mais uma semana de aula. Estamos na terceira semana de aula do mês de maio e iniciando o nosso livro 2. Todo mundo já está com seus livros 2? Então, hoje nós temos aula de português. Peguem o livro de português e coloquem aí do seu lado. Vamos aqui para o dia da semana, né? Hoje é segunda-feira, dia 18 de maio de 2020. Estamos iniciando o nosso livro 2, unidade 3 de português. Já pegaram o livro? Então vamos começar a partir de uma atividade bem divertida. Aqui no nosso tema 3, na página 6 e 7, nossa unidade se chama Cabe Mais Um? Se a gente estivesse na sala, a tia Lu já estava fazendo várias perguntas para vocês e vocês me enchendo de tantas respostas. Cabe mais um quê? Tem a ver com o nosso gênero textual, os gêneros textuais que a gente vai estudar? Então, meus amores, sim. A nossa unidade 3 tem a ver com o tipo de gênero textual que a gente vai estudar nessa unidade. Mas eu só vou comentar sobre o nosso gênero daqui a pouquinho. Primeiro, a gente vai resolver essas páginas 6 e 7, que tem uma atividade bem divertida. Vamos dar uma conferida. Aqui a gente tem, umas bandas de música, Páginas 6 e 7. E temos um concurso de bandas. Observem cada banda, observem bastante essa página para que você consiga responder suas atividades. Precisa de muita atenção. Ela é fácil, mas precisa que você esteja atento nas páginas 6 e 7. Então, meus amores, aqui nós temos um desafio nessa página. Eu sei que vocês gostam de desafio e que vão responder a atividade com muito sucesso, pois vocês são bem espertos e a nossa atividade vai ser respondida com bastante sucesso. Aqui o desafio é o seguinte: a gente viu que tem um concurso de bandas, então todas essas bandas elas têm um nome e o nome delas são vocês quem vão descobrir. Vem aqui, ó. Temos aqui algumas dicas que você vai seguir e descobrir o nome das bandas da competição. O nome das bandas são Cabeça de Rádio, Os Besouros, Banda do Barulho, Galera da Praia. Cada uma tem dicas. Após você descobrir as dicas, você vai escrever. Após você descobrir os nomes, a partir das dicas, você vai escrever o nome nesse espaço aqui, dentro da bateria. Tem uma linhazinha, você escreve aqui dentro. Só recordando, só lembrando, como as bandas têm um nome, isso a gente diz que é um nome próprio, Então, lembrando que nomes próprios a gente se inicia com letra maiúscula, letra inicial maiúscula, não esqueçam. Já que estamos também falando em banda, em música, em instrumentos, vamos aqui para umas perguntinhas sobre a gente. Além de ter as dicas nesse quadro de informação, nós temos também 3 perguntinhas aqui. Que tipo de música você gosta de ouvir? A gente tem, um tipo de música que a gente gosta de curtir, gosta de ouvir. Como assim, tia Lu? Você gosta de música infantil? Você gosta de música gospel? Você gosta de um forrozinho? De uma cantiga de roda? O que é que você gosta de escutar? Aqui nesse espaço você vai contar qual o tipo de música que você gosta. Depois, você vai dizer se na sua casa tem algum instrumento musical. Se tem um violão, ou uma bateria, ou um piano. Aí você também conta nesse espaço aqui. Nesse espaço aqui. E sua música preferida? A gente
tem o tipo de música que a gente mais gosta de escutar, mas nós também temos aquela música que a gente fica bem, que a gente gosta de escutar, não é verdade? Então, depois que você resolver essa página 6 e 7, a página do desafio, que você vai descobrir o nome das bandas e escrever nos locais adequados, a gente vai lá para a página, vamos seguir para a página 8 e 9, fazer a leitura de um conto. A gente vai fazer a leitura de um conto. Tia Lu, o que é um conto? Então, meus amores, um conto é um tipo de gênero textual que é narrado. Tia Lu, o que é então que é narrado? É uma história que é contada por alguém. Esse alguém a gente chama de narrador. O narrador é aquela pessoa que conta a história. Ele pode ser um narrador observador ou pode ser um narrador personagem. O que é o narrador observador? Então, o narrador observador é quem vai contar a história, mas ele não participa dela. O narrador personagem é a pessoa que conta a história, além disso, ainda participa da história. Certo? Hoje, amores, a gente vai estudar um conto, né? Não é um conto de fada, não. É um conto acumulativo. Conto acumulativo é onde várias ações vão acontecendo, vão sendo repetidas, o tempo todo vai tendo repetições. Certo? Vocês vão conhecer um tipo de conto acumulativo aqui nessa página. Página 8. Nosso primeiro texto, né? Texto 1, nós vamos estudar um conto acumulativo. Como é mesmo o nome desse conto? Vamos aqui fazer a leitura dele, então. O nome desse conto é O Macaco e o Rabo. A tia Lu vai fazer a leitura aqui e vocês acompanhem aí comigo, certo? Façam aí a leitura na casa de vocês, acompanhando com a tia Lu, pois vocês sabem que leitura tem que ser praticado e não é só uma vez, né? A gente tem que praticar algumas vezes para que a gente fique fluente e para que a gente tenha também uma melhor compreensão do texto. Vamos aqui então para a leitura. O macaco e o rabo. Um macaco, uma vez, pensou em fazer fortuna. Para isso, foi se colocar onde tinha de passar um carreiro com seu carro. O macaco estendeu o rabo pela estrada por onde devia passar a roda do carro. O carreiro, vendo isso, disse: Macaco, tira o seu rabo do caminho, eu quero passar. Não tiro, respondeu o macaco. O carreiro tangeu os bois. O carro passou por cima do rabo do macaco e cortou fora. O macaco então fez um barulho muito grande. Eu quero meu rabo, ou então me dê uma navalha. O carreiro lhe deu uma navalha e o macaco saiu muito alegre a gritar. Perdi meu rabo, ganhei uma navalha. Tiglim, tiglim, que vou para Angola. Seguiu. Chegando adiante, encontrou um negro velho fazendo cestas e cortando os cipós com o dente. O macaco disse: Oh, amigo velho, coitado de você! Ora, está cortando os cipós com o dente? Tome esta navalha. O negro aceitou. Quando foi partir um cipó, quebrou-se a navalha. O macaco abriu a boca no mundo e pôs-se a gritar. Eu quero minha navalha, ou então me dê um cesto. O negro velho lhe deu um cesto e ele saiu muito contente, gritando.
Perdi meu rabo, ganhei uma navalha. Perdi minha navalha, ganhei um cesto. Tiglim, tiglim, vou para Angola. Seguiu. Chegando adiante, encontrou uma mulher fazendo pão e botando na saia. Ora, minha sinhá, fazendo pão e botando na saia? Aqui está um cesto. A mulher aceitou e, quando foi botando os pães dentro, caiu o fundo do cesto. O macaco abriu a boca no mundo e pôs-se a gritar. Eu quero meu cesto, se não me dê um pão. A mulher deu-lhe o pão e ele seguiu muito contente a dizer: perdi meu rabo, ganhei uma navalha. Perdi minha navalha, ganhei um cesto. Perdi um cesto, ganhei um pão. Tiglim, tiglim, vou para Angola. E foi comendo pão. Então, gente, a gente acabou de fazer a leitura de um tipo de gênero textual de conto acumulativo. Como vocês viram, constantemente vão sendo repetidas as coisas que o macaco foi ganhando, né? E esse texto também, quem escreveu ele foi o Silvio Romero, é um texto de Silvio Romero. Agora que a gente acabou de fazer a leitura do conto O Macaco e o Rabo, nós vamos aqui fazer a interpretação por dentro do texto, né? Coloquem aqui, então, nessa páginazinha aqui mais embaixo, que nós temos página 9. Aqui, nesse quadrinho verde, pede que a gente copie as frases a seguir, substituindo as palavras destacadas por tocou e conduziu. Nessa frase, o menino tangeu piano e violão. Quem é a palavra que está destacada? Quem é a palavra que está numa cor diferente, numa cor mais forte? Então, é a palavra tangeu. Nós vamos substituir essa palavra por uma dessas duas opções, tocou ou conduziu. Você vai colocar as duas no espaço aqui e aqui tiver coerência, é porque é a opção correta. O vaqueiro tangeu a boiada. Então, nós vamos novamente trocar por conduziu ou por tocou. Em seguida, nós vamos voltar lá no texto e localizar a palavra tangeu, certo? Você volta lá na página 8 e identifica a partezinha que fala a palavra tangeu e o significado que ela tem no texto. Para dizer qual é o significado que ela tem no texto, na verdade. Agora, meus amores, coloquem aqui por dentro do texto. Nós temos essa parte aqui que é sobre o que a gente acabou de fazer a leitura, sobre a compreensão do texto. Por dentro do texto, na primeira questão, está pedindo que a gente converse com o colega e com os professores, né? Como a gente não pode ter essa conversa pessoalmente ainda, a gente vai responder com os nossos conhecimentos, com o que a gente aprendeu aqui nessa aulinha, certo? Você vai escrever essa primeira questão por dentro do texto no seu caderno de português, na matéria de português, seu caderno de matéria, para que você tenha um espaço onde possa colocar as respostas. Converse com os colegas e com o professor. Qual é o título do texto? Você volta no texto e não precisa nem voltar, você já sabe o título do texto, né? O que o título revela sobre a história para o leitor? Então, quando a gente lê um texto, ele traz revelações, né? E lá no comecinho já dá para a gente saber o que o título revela para nós. Do que se fala, do que está falando, qual é o personagem, qual é a personagem, o que aconteceu. O macaco pensa em fazer no início da história. O que ele pensou em fazer lá no início da história? Por que ele foi deitar-se na estrada?
que ele pretendia com isso? Você já leu algum conto em que as coisas se repetem? Se você leu, diga qual foi. Você acha que depois da última troca o conto pode continuar? Por quê? Então, depois da última troca, que o macaco trocou um cesto pelo pão, você acha que esse conto poderia ter continuidade? Será que se o macaco poderia encontrar outras personagens no caminho e fazer outras trocas? Certo? Isso também depende de como o texto finalizou, né? Se a gente quiser, ele pode continuar, se não quiser, né? Ele pode finalizar, certo? Aqui, vamos fazer a leitura desse quadrinho verde aqui. Como a tia Lu já falou, o conto acumulativo, ele apresenta uma sequência de acontecimentos que se repetem. A cada repetição é acrescentado um novo elemento que vai se acumulando aos elementos anteriores. E também sempre na mesma ordem, eles seguem uma ordem dos acontecimentos. A gente também acabou de ler esse texto, O Macaco e o Rabo, é um texto em prosa, ele tem versos e parágrafos, né? A gente pode contar quantos versos tem o texto e quantos parágrafos também. E, inclusive, vocês vão precisar fazer isso, contar quantas linhas tem o texto, pode até numerar, da primeira até a última linha do texto, para que vocês consigam responder as atividades anteriores. E pergunta quantos parágrafos também tem o texto, só você contar. Deixa eu voltar aqui no texto para a gente. Aqui, ó, vai mostrar só o primeiro parágrafo. Vocês já conhecem os parágrafos nessas linhazinhas que estão afastadas da margem, né? Esse é o primeiro parágrafo. Daqui você vai contar quantos parágrafos tem a seguir, certo? Daí você vai conseguir responder suas atividades. Na segunda questão, vamos então para a segunda questão, pede que você numere os parágrafos, ou seja, aquilo que a tia Lu já falou, você vai contar quantos parágrafos tem o texto. Em seguida, o macaco trocou o rabo por um elemento. E depois ele fez outras trocas. Em quais parágrafos o macaco recebeu elementos novos? Aí você vai ler e vai saber. Lá, a primeira vez que ele fez as trocas ele trocou o rabo por uma navalha. Então, esse é o primeiro parágrafo. Você vai identificar o número desse parágrafo e escrever. A tia Lu já disse o primeiro e já disse o que ele trocou, né? Agora você vai identificar os outros parágrafos e quais foram as trocas que ele fez. A letra C pede que você sublinhe no texto os parágrafos em que os elementos novos vão sendo acumulados. O que é sublinhar? Lembram? Passar uma linhazinha embaixo. Terceira questão. O macaco conversa com quais personagens? Essa tá fácil, hein? No texto ele conversou com algumas personagens, você vai escrever o nome dessas personagens aí na questão 3. Em seguida, vamos aqui para a questão 10. Questão 10, página 10, desculpa, e questão 4. Na questão 4, o que essas personagens fazem e o que elas dão ao macaco? Ligue as colunas. Aqui nós temos 3 personagens, né, lá do texto, e cada uma delas fazia alguma coisa. Você vai procurar quem fazia pão,
Quem conduzia os bois? Quem fabricava cesto? E aqui também você vai fazer a correspondência das colunas. Questão seguinte, na questão 5, numere os acontecimentos na ordem que são narrados. A dica é: localize os acontecimentos no texto antes de numerá-los. Então, nós vamos voltar no texto. Se você já tiver feito a numeração de cada linhazinha, da primeira até a última linha, vai ficar mais fácil, hein? O macaco perde o rabo. Isso foi em que linha? Isso foi o primeiro, o segundo, o terceiro ou o quarto acontecimento? Você vai numerar aqui, ó. E a última questão, a questão 6, da página 11, né? O conto O Macaco e o Rabo é uma história misteriosa? Teve mistério nessa história? É uma história triste? Teve coisa triste que a gente se entristeceu? Teve coisa engraçada? Então, você vai marcar a opção correta, certo? Então, meus amores, a nossa aulinha de português é isso. Respondam, leiam algumas vezes o texto e até a nossa próxima aula.